Estamos aí mais uma vez. Vamos falar sobre a doutrinação sobre as nossas crianças, sobre os nossos bebês, sobre os nossos adolescentes. O adolescente é aquela formação ainda que está, ou seja, aquela pessoa que ainda está em formação do que é certo e que é errado. Como um bebê, como uma criança de 3 anos, não sabe se colocar o dedo na tomada vai ganhar um choque. Então, para ela tem que ser doutrinada, ela tem que aprender que vai ganhar um choque, então ela não mexe. Para isso ela tem os pais que doutrinam ela. Você não pode subir nessa escada que você vai cair. Você não pode pegar o garfo, não pode correr com a tesoura na mão, você não pode estar na beira do fogão enquanto que a mamãe está fazendo a comida, o papai está fazendo a comida. Você não pode estar, porque você pode correr o risco de cair uma panela aí. Então, você tem que doutrinar o seu filho, porque ele ainda não tem a maturidade, ainda do que é certo e que é errado. A formação do caráter, da personalidade dele está sendo formada. Está sendo formada. Certo? Então, por isso que existe a lei do menor de idade. A lei do menor de idade, em parte, protege o menor, e em parte também, porque a lei ela tem os dois lados que a pessoa usa, certo? Ela protege o menor porque o menor ainda não tem a convicção daquilo que ele quer da vida. Ele ainda está em fase de formação. Ele ainda está em fase de formação. Como ele está em fase de formação, então a ideia dele ainda é uma ideia deturpada, uma ideia, uma das fases piores, que é a fase da adolescência, porque ela não vê limites. Ela não vê limites. Uma pessoa de 25, de 30, 40 anos, ela já vê limites nas situações dela. Ela sabe que ela se meter naquilo ali, ela pode ter um prejuízo maior. Então ela já tem experiência daquilo ali. E a experiência que vai formando o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa. E o menor, o adolescente, não tem isso. O que a televisão, a internet, o colégio, o governo está fazendo com nossos adolescentes? Estragando a adolescência dele. Estragando a adolescência deles. Colocando ideologia na mente das crianças que, na verdade, essas ideologias eram para os pais colocarem. Quem deveria educar seus filhos não é o Estado, não é o professor, não é a internet, não é as novelas, não é a televisão. Quem devia doutrinar os seus filhos e educar os seus filhos, que doutrinar é ensinar, é a mesma coisa, a palavra é a mesma. Pessoas que pensam que doutrinar é colocar regras, não. Doutrinar é ensinar. Ensinar a regra do bom viver é obrigação legal dos pais. Se os pais não ensinam os filhos, quem vai ensinar os filhos vai ser o mundo. E hoje nós estamos criando uma geração de gente mimimista, adolescentes mimimista. Adolescentes que não têm compromisso com nada, não têm educação para falar com ninguém, não dá mais bom dia a ninguém, não respeita mais os mais velhos, não respeita nem pai nem mãe, porque o pai e a mãe viraram uns verdadeiros bocó. Entre aspas, alguns pais viraram os verdadeiros bocó. Quem manda é as crianças. Quem manda é os adolescentes dentro de casa. Meu jovem, minha jovem, que você está me escutando agora, se você paga o estudo do seu filho, você paga a comida, se você lava a roupa, se você passa a roupa deles, você sustenta com um bom iPhone, você sustenta com um bom tênis, você sustenta com seu filho com uma boa situação de vida, ou o que você pode fazer por eles, as regras é sua, não é dos seus filhos. Como diz os antigos, quem tem que cantar de galo na casa com amor é você, não é seus filhos. Não é seus filhos que mandam em você, é vocês que mandam nos seus filhos. Vocês que determinam com amor e com carinho. Não com espancamento, mas com amor, com carinho. Doutrinando aqui, as regras é feita pelo papai, é feito pela mamãe. Se mamãe falou para não fazer, não faça. Se papai falou para não fazer, não faça. É um cobrindo o outro.
É o pai cobrindo a mãe e a mãe cobrindo o pai. Seu pai já não disse que não? Se ele falou que não, eu respeito o direito dele. Nem que você chegue depois perto do pai e fale, você agiu errado. Mas longe do filho. Longe do filho. Não tirando a moral e a razão do pai e da mãe perto de uma criança. Ela vai pegar lados. Ela vai ver aquele lado mais fácil para ela e ela vai colar mais naquele lado. Certo? E outra coisa, toda criança tem a fase da mentira. Toda criança mente. Toda criança mente. Essa ideia de dizer que criança não mente, criança, ela mente que nem sente, como diz o outro. Toda criança mente. E às vezes o pai acredita no que o filho fala. Sempre, não, meu filho é a razão, calma. Nem sempre. Você tem que aprender a dizer não. Às vezes você tem que aprender a dizer sim. Às vezes você tem que aprender a espera. Às vezes você tem que conversar com seu filho. Às vezes você tem que entender o seu filho. Porque se você não fizer nada disso, os outros na rua vão ensinar. Já dizia uma frase bem antiga lá dos meus avós: adote seus filhos antes que um traficante adote. Já dizia uma frase antiga, antiguíssima, antiguíssima. Adote seu filho antes que a internet adote, antes que a televisão adote, antes que uma amizade adote, antes que o colégio adote seu filho, doutrine ele, doutrina você. Você é que tem que doutrinar os seus filhos. Vou bater sempre nessa tecla. As rédeas estão contigo, o controle está com você. Mamãe falou que não, pode bater pé, pode gritar, pode fazer o que você quiser, mas as regras são minhas. Eles fazem leis para tirar a autoridade dos pais. Mas na hora quando os filhos fazem alguma coisa, eles culpam os pais. Eles fazem leis totalmente contrário. Não, uma criança ela tem que saber o que ela quer. Se ela quiser ser homem, ela é. Se ela não quiser, ela não vai ser. A criança ainda não tem uma personalidade formada. Ela precisa de uma orientação. Agora, quando ficar de maior não significa porque ela fez 18 anos. Maior é quando ela começa a ter maturidade para pensar por si próprio. Porque tem tanta gente aí que tem 18 anos e não sabe pensar por si próprio. E tem tanta gente que tem 14, 15 anos que tem uma maturidade firme, sabe o que quer. É uma pessoa de uma boa personalidade, um bom caráter, tem uma intrepidez no que faz. Idade, ela não coloca muitas regras no bom viver de uma personalidade de uma pessoa. Mas normalmente, quando faz 18 anos, acha que ele é dono do nariz dele, que ele tem que... Não, negativo. Pode ter 50 anos, tá morando debaixo do teu teto, tá comendo a tua comida, você que paga aluguel, você que paga isso, você que paga aquilo outro, as regras são tuas. As regras são tuas. Se teu filho tá gritando contigo, já perdeu a moral há muito tempo. Tu já perdeu a moral há muito tempo e nem sabe que tu perdeu. Agora não adianta, cresceu. Se não cuidou desde pequeno, se não educou desde pequeno, já era. A criança, a Bíblia diz que a criança ela nasce com a malícia, ela nasce com a astutícia. A criança é astuta. Ela já nasce assim, segundo o livro de Provérbios. Cabe você doutriná-la, cabe você envolvê-la com teu amor, mas o amor não significa tirania, significa correção, ajudar, orientar, travar. Não, você vai ter um período do teu celular. Não, mas eu quero bater. Se você bater no pé de novo, mamãe vai se aborrecer contigo. Papai vai se aborrecer sério contigo. Às vezes eu fico olhando, eu moro num condomínio. A mãe fala com o filho a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez o filho faz careta para ela. Aí ela sai toda envergonhada. Sai toda envergonhada. No outro dia, um rapaz falou com o filho dele e o filho dele fez uma malcriação, ele pegou o chinelo, deu uma chineladazinha, porque a Xuxa, que não criou a filha dela direito, criou uma leizinha lá, colocou lá para votação a lei da Xuxa, a lei da palmadinha, mas na verdade ela não criou a filha dela direito. Se ela criasse a filha dela direito, não seria a louca que ela é hoje, que você vê pela internet aí. Não estou inventando história, você vê pela internet. Uma criança que não tem pai, o pai porque não é casada,
arrumou um bobo, colocou lá só para dizer e iludiu a sociedade, não precisou casar, não precisou viver maritalmente, e a sociedade aceitou, porque a sociedade aceita tudo, certo? Aí cria-se uma lei de palmadinha, como se ela tivesse moral para falar sobre isso. Uma mulher que já saiu na Playboy, uma mulher que já fez filme de adulto. Eu vi o filme que ela fez para poder estar falando com você, porque agora foi liberado. Você pode ver lá, pode colocar na internet o filme dela. Não conseguiram mais esconder, tá claramente na internet lá, uma criança que se apaixonou por ela. Porque não dá para esconder, porque já perdeu o período, o tempo, tá? Daquele período que se tem de que você não pode postar vídeo, já perdeu o tempo, a patente já terminou, então explodiu na internet. Vem ensinar como você deve educar seus filhos. Aí ele deu uma chineladazinha no garoto, o condomínio todo quase caiu de pau em cima dele. O condomínio quase caiu de pau em cima dele. Todo mundo reclamando. Ele é covarde, batendo em criança. Ele falou, não bateu, ele deu uma chineladazinha. Uma chineladazinha. Não, mas isso é errado. Porque a lei, ela não é feita para doutrinar o que você vai fazer com seu filho ou deixa de fazer. Ela vai impor limites. Impor limites. Você não deve espancar seu filho. Mas você tem que corrigir seu filho. A vara da correção deve estar perante o seu filho, como a Bíblia fala. Mas não é a vara, pegar a vara, deixar a vara marcada, marcar seus filhos todinho, bater, não, mas chamar atenção, dar umas boas chineladazinhas, certo? Isso aí não vai matar ninguém não, você vai ensinar ele. Olha, essa geração que no passado ganhou uma chineladazinha, hoje em dia são sujeitos homens que vocês estão vendo por aí. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Agora, essas crianças que andou uma época aí que as psicólogas doidas que não tinham filho, algumas, dizia nunca pode dizer não para a criança porque ela vai criar uma criança frustrada. Outro dia eu estava vendo uma idiotice, que a mulher pediu para o professor não dar nota vermelha para a criança quando ela tirar uma nota abaixo de 5, para não traumatizar a criança. Olha, quando esse garotinho tiver no emprego e o patrão dizer assim para ele, você está despedido, ele vai querer acabar com a vida do patrão. Porque ele não está acostumado a receber a palavra não. A mãe está preparando o filho para morar eternamente com ela. Não está preparando o filho para a vida. Você precisa preparar o seu filho para a vida. E a vida é cruel, injusta e triste. A vida é cruel, injusta e triste. Você já passou por isso e sabe disso. Você fica querendo proteger o seu filho naquela rodama, mas ele vai sair daquela bolha. E quando ele sair da bolha, ele vai ficar perdido. E aí? Caramba, a vida não é bem assim. Aí quando a namorada dele dizia assim pra ele, eu não te quero mais, aí ele quer a namorada. Porque ele não aprendeu que tá tudo rodando em redor dele. Aí ele não quer mais carteira assinada, ele não quer mais trabalhar, ser sujeito a patrão, ele não quer mais ser sujeito a ninguém, porque ele acha que ele é o dono da verdade. Porque os pais ensinaram ele assim. Os pais ensinaram os filhos sem limite. Sem limite. Então fica essa palavra de sabedoria, eduque seu filho. Eduque seu filho. Não é o governo, não é a prefeitura, não é o colégio, não é a internet, não é os psicólogos doidos da vida. É lógico que existem muitos psicólogos bons aí, nem todos são loucos, certo? Não é a televisão, não é a novela que vai educar seu filho. Quem vai botar a regra do bom viver dentro da tua casa é você. E não perca ela. Está nas suas mãos o poder da decisão. Não estou aqui induzindo você a maltratar seus filhos, mas corrigi-lo na hora certa, com amor, carinho e respeito. Fique essas palavras, que Deus te abençoe e até a próxima. Não fique triste comigo, para que você não sofra amanhã, conforme tem muitas mães sofrendo com os filhos. Fui.